Olhando para as outras privatizações, Fernando Pinto veio ontem falar que está aberto o caminho para a privatização da TAP, que há interessados. Temos também o BPN, que não tem corrido muito bem, e também a Galp, cuja parte de privatização já foi feita e rendeu 900 milhões de euros. Que mais é que é necessário fazer para que o Estado consiga, de facto, garantir aqui algum encaixe? Até porque algumas destas privatizações, o adiamento da EDP, o BPN não está a correr assim tão bem. Onde é que o Estado vai compensar? Há outras privatizações que têm vindo a ser faladas e que podem entrar em curso. O CTT é uma privatização anunciada há muito tempo e, aparentemente, o Conselho de Administração precisa de mais tempo para poder privatizar a empresa. Há a eterna Caixa de Depósitos. Se não a Caixa em si, parte dos ativos que compõem hoje a holding, fala-se da privatização possível da parte de seguros, da Caixa de Seguros, onde está a Império Bonança e a Fidelidade, são ativos vendáveis. A própria Caixa pode não ser privatizada no todo, mas pode ser privatizável em parte. Até que ponto é que é penalizador para o Estado português perder todos estes ativos? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta mais de fundo, no sentido em que o Estado português deve ter estes ativos ou não. O Estado português tem que ter um banco, o Estado português tem que ter seguradoras, o Estado português tem que ter uma companhia aérea. Nós vemos outros países onde isso não acontece e os Estados sobrevivem e os serviços são prestados. Eu sou, enquanto economista, altamente liberal e, portanto, penso que o Estado deve ter uma intervenção mínima na economia, principalmente no setor económico puro. As estruturas pesam ainda mais? Eu penso que essas estruturas pesam mais, muitas vezes estão ao serviço mais da política do que da economia, acrescentam pouco valor, criam condições de concorrência muitas vezes desleal, são pouco potenciadoras de eficiência e eficácia nos mercados, porque os próprios empregados, muitas vezes, as próprias estruturas, a própria gestão, são gestões muitas vezes pouco profissionais ou menos profissionais do que as gestões privadas. Portanto, eu sou favorável à privatização deste tipo de infraestruturas. Não estamos a falar de monopólios naturais, onde o Estado faça sentido estar, nos transportes públicos, onde há algum serviço público. A Caixa não presta um serviço público, o CTT presta... A TAP é um serviço público. Eu tenho grandes dúvidas que, hoje em dia... Olha, há um bom exemplo da TAP, que é o aeroporto do Porto. Se me permite um minuto para falar sobre isso. O aeroporto do Porto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro, era um aeroporto que tinha muito pouca utilização por parte da TAP. E a abertura do mercado às transportadoras trouxe concorrentes, nomeadamente as low cost, para o aeroporto do Porto. Se for ver o tráfego no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, é que a TAP foi ultrapassada este ano pelas low cost, nomeadamente a Ryanair. E que este ano vai transportar mais passageiros que a TAP. A TAP não perdeu... Se for ver, o que é interessante é que a TAP não perdeu muitos passageiros, perdeu alguns, mas não perdeu muitos, mas o que aconteceu é que a Ryanair conseguiu criar passageiros, conseguiu criar procura e oferta, trazer passageiros para o Porto e levar pessoas do Porto para outros países. E isso é que é interessante. E justificar é que o mercado, o que aconteceu no aeroporto de Francisco Sá Carneiro não foi a TAP perder para outros, não. Perdeu pouco para outros, mas que o mercado cresceu. E é por o mercado crescer que se cria valor. E isso é que é importante. E o Porto tem hoje um conjunto de ligações aéreas que a TAP não lhe oferecia. E que outras companhias estão a fazer. E a mesma coisa se pode dizer em Lisboa e a mesma coisa se pode dizer em Faro. A companhia de bandeira hoje, o conceito de companhia de bandeira que existiu na TAP, existiu durante uns anos, hoje faz menos sentido. Há com certeza interesses, em termos de uma transportadora aérea que sirva aos interesses nacionais, mas há outras empresas a prestar serviço e a TAP é privatizável, não penso que seja um serviço público tucur. Há ali alguma importância a nível de algumas relações com os PALOPs que podem ser potenciadas e podem ser pagas. Pedro, olhando ainda para outras notícias que naturalmente estão a marcar a vida dos portugueses e da economia. Hoje há uma notícia que dá conta que a cada dia que passa há 100 portugueses que deixam de ter capacidade para pagar os créditos. Na maioria dos casos o incumprimento, diz o estudo, diz a associação, que o incumprimento se deve a situações de desemprego. Ora, com o previsível aumento da taxa, também a juntar algumas pessoas que já estão desempregadas, mas que vão perder o subsídio, é provável que o incumprimento aumente. Identificou os dois principais drivers do incumprimento do crédito individual ou do crédito de habitação, que aí assume outras proporções e outras preocupações. Uma é a capacidade das pessoas terem um rendimento, ou seja, o trabalho,
e o aumento do desemprego está a provocar um aumento do incumprimento, e isso é normalíssimo. As pessoas sem emprego não têm rendimento, não conseguem pagar os seus créditos. Mas isso tem estado relativamente controlado, ou seja, o desemprego aumentou e aumentou fortemente, mas o incumprimento, porque não apanha toda a gente que está no desemprego, tem aumentado menos. Agora, efetivamente, como diz, se nós assistirmos a uma subida de taxas de juros, principalmente das taxas de curto prazo, então vamos ter uma situação muito complicada. Não é? A conjugação da situação económica portuguesa hoje, com o que eram as taxas há 2 anos e meio atrás ou há 3 anos atrás, eu penso que seria explosivo ao nível do incumprimento de crédito individual, crédito ao consumo, crédito à habitação. E segundo este estudo, Pedro, só para introduzir um dado, no total do ano, quase 95 mil pessoas não conseguiram pagar créditos de 1.000 euros. Portanto, estamos a falar de um montante que não é assim tão elevado. Será para algumas pessoas, é certo, mas é também quase o valor de um ordenado médio. Marta, eu acho que aí nós temos que conjugar vários números. Não é? 2 milhões de portugueses estão no limiar da pobreza. Nós, embora sejamos um país da OCDE, um país da União Europeia, relativamente rico ao contexto mundial, estamos a atravessar uma situação muito complicada e as pessoas... 1.000 euros é um rendimento relevante para muita gente. Estão no limiar da pobreza, Pedro, mas grande parte deste crédito é crédito ao consumo. Sim. Ou seja, é para comprar um televisor, uma viagem, mobília nova lá para casa. Nós falámos disso já em edições passadas. Eu acho que aí aconteceu a população acreditou que o país estava numa rota de crescimento e de riqueza que não estava. O crédito era muito fácil, muito abundante, muito barato. A facilidade de acesso a esse crédito, enorme. E as pessoas acharam que facilmente no futuro conseguiriam ter rendimentos para cobrir esses créditos. É a realidade. E com isso financiaram aquisições como referiu, quer como viagens, quer como carros. A banca facilitou também, no fundo. A banca facilitou, obviamente, e a banca tem aqui um papel, uma responsabilidade também grande. Mas ao criar-se esta situação, e hoje a situação económica do país a contrair-se, ou seja, o aumento do desemprego, maiores dificuldades, mais impostos, mais pressão sobre outros bens de consumo, com aumentos do IVA, etc., faz com que a bolsa das pessoas não aguente. E, portanto, vão começar a Mas a bolsa deveria ser acompanhada também de uma mentalidade diferente. A bolsa devia ter sido. Hoje em dia é difícil, vai ser difícil reeducar os portugueses. Reeducar as pessoas, e as pessoas vão sempre. O crédito ao consumo também, temos que separar aqui os créditos. As pessoas também são inteligentes nas suas escolhas. E onde deixam de pagar, e vão deixar de pagar onde é menos penoso. Aliás, isso já se está a sentir porque o incumprimento é menor no crédito à habitação. Era exatamente aí que eu queria chegar. As pessoas deixam de pagar mais facilmente, se calhar o carro, se calhar a viagem que fizeram, etc., outros bens de consumo, do que vão deixar de pagar a casa. Deixam de pagar, mas será que deixam de contrair o crédito ao consumo? Não, os números de crédito de consumo estão em clara desaceleração, mesmo nas SEFACs, quer na banca tradicional, quer nas SEFACs, está em clara desaceleração. O consumo de crédito em Portugal está a descer a todos os níveis, para empresas, para crédito à habitação e para crédito ao consumo. Vamos esperar então também que o nível de sobreendividamento também se reduza. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Foi a análise de Pedro Gonçalves, economista. Há algumas privatizações que o Estado português pretende fazer, outras também que adiou, como é o caso da EDP, e também há um estudo que dá conta que a cada dia 100 portugueses deixam de ter capacidade para pagar os créditos.